Alguém aqui consegue ver a 4 dimensões? Já uma vez alguém viu uma hiperesfera, ou seja, uma esfera a 4 dimensões? É exatamente sobre isso que vou falar. Ou seja, sobre esta nossa incapacidade de conseguir ver para além de 3 dimensões. Nós conseguimos imaginar objetos a 3 dimensões, a 2 dimensões, mas não conseguimos imaginar nada a 4 dimensões. Seguramente muitos de vocês já passaram por isso. Quando nós estudamos matemática, percebemos que, do ponto de vista matemático, não há nenhum problema da passagem das 3 dimensões para as 4 dimensões. Ter um espaço com uma dimensão é simplesmente ter um espaço onde nós só precisamos de uma coordenada para definir os pontos desse espaço. Normalmente nós pensamos nesse espaço como sendo uma reta. Se nós passarmos para o plano, precisamos de 2 coordenadas e chamamos a isso um espaço bidimensional ou um espaço de 2 dimensões. Se tivermos 3 dimensões, aquilo que nós normalmente identificamos como espaço, ou chamamos o espaço, nós precisamos de 3 coordenadas para definir e determinar a posição de cada ponto. É por isso que nós dizemos que o espaço tem 3 dimensões. Mas depois não para aí, nós podemos matematicamente considerar um espaço de 4 dimensões. Um espaço onde cada ponto é definido por 4 coordenadas. E por aí adiante, um espaço onde cada ponto é definido por 5 coordenadas, 5 dimensões, e por aí adiante. Não há limite matemático para a dimensão de um espaço. E todos estes espaços são importantes e têm aplicações em várias áreas do conhecimento, da engenharia, etc. E, portanto, de certa forma, do ponto de vista matemático, não há nada de especial entre as 3 e as 4 dimensões. Do ponto de vista geométrico, há, pelo menos para nós. Ou seja, se nós pensarmos numa esfera a 2 dimensões, é simplesmente uma circunferência. A circunferência é o conjunto dos pontos que está a uma certa distância de um certo ponto. E isso é uma esfera do ponto de vista bidimensional. Se pensarmos no espaço tridimensional, podemos pensar numa esfera. Uma esfera é o conjunto dos pontos que está a uma certa distância de um certo ponto. E se nós pensarmos em 4 dimensões, matematicamente, neste espaço de 4 dimensões que se define, nós também podemos considerar a distância entre os pontos. Portanto, podemos invocar o conjunto dos pontos num espaço de 4 dimensões, que está a uma certa distância de um certo ponto. Isso é uma hiperesfera. O que se passa é que nós não o conseguimos imaginar. Eu, pelo menos, não. E é sobre isso que vos quero falar. Para tentar aclarar um pouco este problema, eu confesso que não vou dar uma resposta definitiva a este problema. Eu pensei um bom bocado sobre isto, talvez uma meia hora, enquanto fazia estes slides, e portanto, talvez possa partilhar convosco algumas ideias que eu tenho sobre isto. E isto talvez nos ajudem a tornar este problema um pouco mais claro. Mas vamos deslocar um pouco o problema de sítio. Vamos pensar em termos de cores. Vamos pensar na forma como nós percepcionamos a cor. Eu aqui tenho uma imagem onde tem as cores primárias. Já agora, vamos falar de cor. Nós, quando estávamos na escola, aprendemos que as cores se podem fazer a partir das 3 cores primárias. Portanto, a partir de 3 cores primárias, nós podemos formar toda a paleta de cores que nós conhecemos. Vamos pensar em cores de luz. Quando nós estamos na escola e estamos a trabalhar com guache, normalmente nós escolhemos o ciano, o magenta e o amarelo para essas cores primárias, mas quando nós trabalhamos com luz, por exemplo, com estes holofotes que temos aqui, ou quando vamos ver um concerto, nós trabalhamos com outras cores primárias. Em particular, o verde passa a ser uma cor primária, o vermelho é outra cor primária e o azul é outra cor primária. Todas as cores, em termos de luz, em termos de holofotes, podem ser feitas a partir destas 3 cores primárias. Ou então, basicamente, misturando estas cores. Quando nós cruzamos holofotes, como está aqui a ser feito, no cruzamento, na interseção, nós vemos outras cores, que basicamente são compostas pelas 2 cores primárias, ou pelas 3, ou por várias quantidades dessas cores primárias. Há uma forma, talvez, um pouco mais... Há uma forma, talvez, um pouco mais racional de pensar isto, que é o seguinte: normalmente nós na escola pensamos na organização dessas cores numa espécie de roseta, em que colocamos as cores primárias, depois colocamos as secundárias, as terciárias, etc. Mas há talvez uma forma um pouco mais racional de pensar isto. É pensar nas cores como vivendo num espaço tridimensional. O que temos aqui é um espaço tridimensional onde em cada eixo eu identifiquei como a cor. Portanto, temos o eixo dos vermelhos, ou das intensidades de vermelhos, temos o eixo dos verdes, das intensidades dos verdes, e temos o eixo dos azuis. Cada ponto deste espaço tem certas coordenadas nestes eixos, que correspondem a uma certa intensidade de cada uma destas cores.
Ou seja, para cada ponto deste espaço, eu posso associar uma certa cor que é feita exatamente da mistura dessas coordenadas com essas intensidades. Dito de outra forma, cada ponto deste espaço corresponde a uma cor que eu consigo percepcionar e cada cor que eu consigo percepcionar corresponde a um ponto deste espaço. De certa forma, o espaço cromático que nós conseguimos imaginar também é tridimensional. À partida é por acaso, que coincide a dimensão com o nosso espaço físico, mas também é tridimensional. É por isso que nós... não está... sim. Porquê que é assim? Porquê que esse espaço é tridimensional? É tridimensional pela forma como nós somos. Nós percepcionamos a cor da seguinte forma. Nós temos uns sensores nos nossos olhos e temos 3 tipos de sensores. E esses sensores são sensíveis à luz no espectro de luz que nós conseguimos ver. Portanto, digamos, entre o infravermelho e o ultravioleta. Há ali um espectro onde nós conseguimos ver e nós temos 3 sensores. Digamos, para simplificar, que um destes sensores é sensível ao vermelho, outro é sensível ao azul e outro é sensível ao verde. E quando vem um feixe de luz, por exemplo, como estes holofotes que vêm em direção a mim, este holofote, na verdade, não é feito numa só cor. Ele é feito de várias ondas eletromagnéticas, é feito de uma mistura de ondas eletromagnéticas e essas ondas estimulam cada uma destas células que eu tenho nos olhos com diferentes intensidades. Se for um foco vermelho, ele essencialmente só vai estimular o tipo de célula sensível ao vermelho e essa informação é transmitida ao meu cérebro e eu percepciono essa cor como sendo o vermelho. Se for outras cores, ele pode estimular uma combinação destes 3 sensores e eu percepciono essa cor como sendo uma certa cor. Ou seja, este espaço, o facto de nós vermos a 3 dimensões espaciais é essencialmente consequência de nós termos 3 tipos de sensores nos nossos olhos. É por isso que nós dizemos que somos seres tricromáticos, ou seja, seres que vêm a 3 dimensões cromáticas. A maioria dos humanos são assim, os cangurus também são, e as abelhas. Ou seja, todos estes seres, eles vêm a 3 dimensões cromáticas. O palete de cores que nós conseguimos percepcionar pode ser posto em correspondência com os pontos de um espaço de 3 dimensões. Mas não tem de ser assim. Por exemplo, há os dicromáticos. Mamíferos não primatas, humanos daltónicos, são 2 exemplos. Estes casos são casos de seres que só têm 2 tipos de células sensíveis nos olhos. Neste caso, para eles, as cores primárias para eles são só 2. A partir de 2 cores, conseguem construir toda a sua palete de cores. É claro que eles não veem tantas cores como nós. Ou dito de outra forma, há cores que para nós são diferentes, que para eles são iguais. De certa forma, o espaço de cores que eles conseguem percepcionar pode ser colocado num plano. Eles veem a 2 dimensões cromáticas. Eles veem essencialmente um plano do espaço tridimensional que nós, pessoas normais, com os 3 sensores, conseguimos ver. Okay? Num caso limite aos monocromáticos, é o caso de baleias, leão marinho, e é raro nos humanos, mas também há humanos com essa característica, que só veem a uma dimensão. Essas pessoas só veem essencialmente a preto e branco. É um pouco estranho dizer que é a preto e branco, porque na verdade eles veem a uma certa cor, terão eventualmente um nome para ela, e depois vêm várias tonalidades dessa cor. O espectro, ou a palete de cores que estas pessoas conseguem distinguir, pode ser colocada numa só dimensão, basicamente numa reta. Pode ser catalogada, digamos, numa reta. Depois, há os tetacromáticos. Estes estão no outro extremo. Estes têm 4 tipos de sensores. Reparem que há aqui 2 coisas distintas. Nós estamos habituados àquela ideia de que certos animais conseguem ver um espectro mais alargado de cores. E é verdade. Alguns destes animais não só têm mais tipos de sensores, como conseguem ver um espectro mais alargado. Mas do que se trata aqui, do que eu estou a falar, é que, eventualmente, eles podendo ver num espectro mais alargado, têm só 4 sensores. Para estes seres, a palete de cores correta para eles é um espaço de 4 dimensões, que nós não conseguimos imaginar, justamente pelo problema que me traz aqui. Okay? De certa forma, eles, do ponto de vista comparados com pessoas normais, nós todos somos daltónicos. Ou seja, há cores que nós achamos que é a mesma cor, que para esses seres não é a mesma cor. Este é o caso de répteis, pássaros, alguns, e alguns insetos. E imaginem algumas mulheres.
percebeu-se recentemente que algumas mulheres têm 4 tipos de sensores. É curioso porque é um pouco por acaso, ou talvez não, a verdade é que os genes que codificam estes tipos de sensores que nós temos nos nossos olhos estão no cromossoma X. E como as mulheres têm 2 cromossomas X, por alguma razão, algumas têm mais sensores. Ou seja, vocês homens seguramente já passaram por estarem numa loja e a pessoa com quem está, que é uma mulher, vos pergunta qual destas saias é que tu gostas mais? E vocês pensam, como? Não são iguais? Não, provavelmente para ela não são iguais. Finalmente, há os pentacromáticos, algumas abelhas e os pombos também são assim. Eles têm 5 tipos de sensores, ou seja, vêm a 5 dimensões cromáticas. E, tanto quanto eu sei, não se conhecem outro tipo de animais com mais dimensões cromáticas, mas teoricamente sim, era possível. É só ir adicionando mais sensores sensíveis a outras cores. E com isso vai-se adicionando sensibilidade a esse ser. De certa forma, cada cérebro tem a sua dimensão cromática. Ou seja, cada cérebro está adaptado para o número de tipos de células sensíveis à cor que nós temos nos nossos olhos. De certa forma, todos nós somos daltónicos, mesmo os pombos. Porquê? Porque a realidade ainda é muito mais rica. Nós sabemos hoje que não há forma de, com um conjunto finito de cores, gerar toda a palete real de cores. Ou seja, esta ideia que nós temos com 3 cores primárias, conseguimos gerar todas as cores, na verdade é uma ilusão nossa, porque nós não conseguimos ver mais do que isso. Vamos voltar então agora à questão que me traz aqui, que é a questão de porque é que nós não conseguimos ver a mais dimensões espaciais? Eu diria que a razão é muito semelhante a esta das dimensões cromáticas. Eu diria que, tal como o nosso cérebro está habituado e está preparado para ver uma certa dimensão cromática, também está preparado para ver uma certa dimensão espacial. E isso limita-nos a imaginar objetos de mais dimensões. O que eu vos quero mostrar agora é que talvez pudesse ter sido de outra forma. Ou seja, o que se passa é difícil para nós imaginar outras formas porque nós somos assim. E portanto, não conseguimos pensar como é que seria de outra forma. E, no caso, eu trouxe este exemplo das cores porque há uma grande diversidade de dimensões, digamos, cromáticas entre as várias, mesmo entre humanos. E, portanto, o que não é o caso, eu acredito, no caso de imaginar a dimensões espaciais. Ou seja, nós aí somos muito uniformes, diria eu. Todos nós pensamos essencialmente a 3 dimensões. Pensem no seguinte. Nós, para nos localizarmos, na verdade, precisamos de mais do que estas 3 dimensões espaciais que nós estamos habituados. Precisamos, reparem, eu para me identificar e para dizer onde é que eu estou, eu preciso dizer que estou nestas coordenadas, fisicamente, 3 coordenadas, mas depois preciso dizer para que lado é que estou virado. Neste caso, estou virado para a plateia, mas eu poderia estar deitado, de costas. Ou seja, além da minha posição espacial, eu tenho de identificar outro tipo de posições. Por exemplo, a orientação. Depois ainda tenho de identificar em que altura do tempo é que eu estou nessa posição. Mais uma vez, há uma dimensão linear. E podia continuar por aí fora. Ou seja, há uma quantidade enorme de informação e de dimensões, de certa forma, que eu tenho de indicar para me localizar. Nós, humanos, tendemos a separar estas coisas. Tendemos a pensar que tenho 3 dimensões espaciais, depois tenho uma questão de orientação, depois tenho uma questão de tempo, e separamos essas coisas, o que é compreensível, porque fisicamente, de certa forma, elas são diferentes, matematicamente também. Mas poderia não ser assim. Deixem-me tentar convencer-vos disso. Imaginem uma pessoa que não tinha as 3 dimensões espaciais juntas, mas tinha 2 dimensões espaciais. Essencialmente, essa pessoa localiza-se da seguinte forma. Primeiro diz qual é que é a sua latitude e longitude, não se preocupa se estou mais alto ou mais baixo. Depois, eventualmente, diz para que lado é que estou virado, se para norte, se para sul. Depois, eventualmente, é que tem a dimensão da altura. Isto seria provavelmente um ser que nunca voou, porque basicamente um ser que tivesse vivido sempre num plano. Quem sabe, não sei, eu por acaso levanto agora aqui uma pergunta, quem sabe se não há animais que pensam assim, não sei. Mas esse ser, de certa forma, separava 2 dimensões espaciais, portanto para a frente e para trás, da dimensão para cima e para baixo. Eventualmente, esse ser só conseguiria imaginar esferas até 2 dimensões, porque não tinha o conceito das 3 dimensões espaciais unificadas. Ok? Ou então, vou-vos ainda mostrar outro exemplo. Imaginem que nós éramos feitos de 2 partes.
Isto é um pouco estranho, mas imaginem que seria possível... Não estou aqui preocupado se isso seria biologicamente viável ou não. Esqueçam isso. Mas há tanto tipo de animais gordos, magros, altos, baixos, pequenos. Por que não existir um ser que é feito de duas partes? Ok? Imaginem que o cérebro desse ser é só um. Portanto, de certa forma, o cérebro está metade num lado ou metade no outro, não sei como é que ele se organiza, mas que comunica de alguma forma. Isto dava um jeitaço já agora, não é? Porque nós podíamos ficar metade em casa, metade ia trabalhar, ou até podíamos ir em dias alternados, não é? Metade ia hoje, metade ia amanhã. Dava um jeitão. Eu, por acaso, fiquei um bocado na dúvida quando cortei se devia cortar na horizontal ou na vertical. Depois decidi cortar na vertical, não sei se há alguma vantagem. Mas imaginem que há um ser assim. Mas o que eu quero que imaginem é que este ser evoluiu assim. Ou seja, ele sempre foi assim. O cérebro dele está preparado para ele ser assim. Nós, que somos feitos de uma só parte, precisamos de 3 coordenadas para nos localizar. Mas este ser precisa de 6. 3 para uma parte, 3 para outra. Nós, humanos, tendemos a achar que, ok, eu com as minhas 3 dimensões eu resolvo o problema. Digamos, chamo parte A a um lado, parte B ao outro. 3 dimensões são precisas para determinar a posição de uma parte, outras 3 para determinar a posição da outra e, portanto, eu resolvo o problema. Mas o que eu estou convencido é que se um cérebro tivesse evoluído diretamente de raiz com um corpo com estas características, teria evoluído naturalmente a pensar a 6 dimensões. Porque, do ponto de vista matemático, é muito claro. Este ser fica bem determinado quando eu indicar 6 coordenadas. 3 para um lado, 3 para o outro. Provavelmente este ser pensaria a 6 dimensões, não sei se lhe poderia chamar de espaciais, mas ele teria uma ginástica mental para pensar a 6 dimensões. Provavelmente conseguiria imaginar uma esfera de 4, de 5, de 6... mas provavelmente não conseguiria imaginar a 7ª. Provavelmente, se eu fosse mesmo assim, estaria aqui hoje a discutir porque é que nós não conseguimos ver as 7 dimensões. Para concluir, eu diria que nós não conseguimos ver a 4 dimensões, essencialmente porque somos assim, com muitas outras características, como eu ser careca, ou como eu ter 2 orelhas, já pensaram que eu poderia ter 4, uma virada para a frente, outra para trás, não é? Ou talvez só uma aqui por cima, não é? Mas eu tenho 2. E porquê é que eu tenho 2 e não tenho 4? Bem, porque por alguma razão, do ponto de vista evolutivo, houve alguma vantagem em eu ter estas 2 orelhas. Dá para me localizar espacialmente, quando as pessoas me falam, eu sei de onde é que o som vem. Ou seja, houve alguma vantagem. Eu diria que com as 3 dimensões espaciais é exatamente a mesma coisa. Houve alguma vantagem para nós pensarmos a 3 dimensões espaciais. A vantagem, provavelmente, é o facto do nosso espaço ser, de facto, tridimensional. E, portanto, é natural, de facto, nós pensarmos a 3 dimensões. Mas poderia não ter sido assim. Muito obrigado.